presidente Lula deu uma entrevista numa revista bem famosa chamada New York. E essa entrevista foi um porradão nas pessoas. Ele deixou claro que o progressismo tá morrendo no mundo, que a gente tem sim uma ascensão de uma extrema-direita e que a América Latina tem muita dificuldade de resistir aos avanços do Trump. E ele deixa bem claro que a China praticamente é o único país que tem esse poder de resistência. É uma entrevista bem rica e bem forte. Mas como a gente lida com muita gente com má fé, principalmente aqui no Brasil, em nome de monetização e viralização e dinheiro, as pessoas pegaram um pedaço dessa entrevista, onde ele faz uma ironia, e colocaram isso para dizer Lula é neoliberal. E ontem esse fragmento explodiu. Me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, a má fé, né? Porque foi uma tradução errada, inclusive, que foi utilizada. E segundo, qualquer pessoa que abrisse o link, lesse a entrevista, perceberia que a entrevista era o mundo tá colapsando, vamos acordar. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, e vai ficar chato, mas eu preciso, por mim, assim, eu vou ler a entrevista pra vocês. Eu peguei os pedaços, toda a entrevista, toda ela, e eu vou ler. Porque eu sei que as pessoas têm preguiça de ler, que as pessoas têm preguiça de acessar um link. Ah, mas tá em inglês, tem tradução simultânea pelo Google. Pega o seu café, o seu chá, a sua cerveja, qualquer coisa que vem ler comigo aqui. A entrevista é assim, eu tirei só a primeira parte, que a primeira parte é ele se apresentando. A democracia com a qual aprendemos a conviver desde a Segunda Guerra Mundial, o funcionamento do multilateralismo como um papel importante nas relações entre os Estados, o respeito à diversidade e à soberania de cada país estão agora desaparecendo, disse ele, o Lula. O que vem a seguir não sabemos. Toda a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, criada em grande parte pela intervenção dos Estados Unidos, parecia à beira do colapso. Achávamos que estávamos criando uma sociedade mais civilizada, mais solitária, mais humana. O resultado é pior. É como se houvesse uma caixa tampada e quando você abre a tampa, as pessoas mais saem. Lula construiu uma carreira com base em princípios esquerdistas inabaláveis, mas também se orgulha há muito tempo de sua capacidade de se relacionar com a variedade de líderes. Agora, porém, ele confessou que estava perplexo com os populistas de direita e antiglobalistas que conquistavam o poder ao redor do mundo. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro passado, tentou organizar uma reunião de presidentes progressistas. Quando nos sentamos para fazer a lista, descobri que não havia mais progressistas, disse ele, na América Latina. Resta apenas um pequeno grupo de líderes de esquerda, incluindo Gustavo Petro, da Colômbia, Gabriel Boric, do Chile, e Claudia Sheinbaum, do México. Para evitar que a reunião ficasse pequena demais, troquei progressistas por democratas, para poder convidar Biden, Macron e outras pessoas, explicou Lula. Tivemos 2 reuniões desde então para discutir como criar uma narrativa que justificasse a importância do sistema democrático como a melhor coisa já criada para a coexistência da humanidade. Um sistema com regras, onde todos têm os direitos e os deveres. E aí ele continua naquele trecho que estava cortado, que ele fala, porque o sistema democrático foi o único que funcionou. Nenhum outro sistema democrático realmente funcionou no mundo. E aí ele continua. Em seu país e nos Estados Unidos, ele sugere que grande parte da população parecia ter perdido a noção de realidade. Há pessoas que acreditam que coisas que todos deveriam entender são mentiras, porque são absurdas, disse-me ele. E minha preocupação é como vamos construir uma narrativa para destruir isso. O preocupante, disse ele, é que ainda não temos uma resposta. Parte do problema era econômico. A democracia começa a cair quando não atende mais os interesses do povo. Desde 80, os trabalhadores dos países que construíram o estado do bem-estar social perderam espaço. E perderam para a concentração e a concentração de renda aumentou. Então, que respostas podemos dar à sociedade brasileira? E a sociedade alemã e americana? Havia também uma questão de liderança. Os Estados Unidos eram o espelho da democracia, o pilar da democracia para o planeta. Apesar de ser o país que mais trava guerras, é o país que mais fala sobre paz e mais sobre democracia. E agora tem o Trump, que às vezes se comporta como... Lula se interrompeu e continuou. Vi um discurso dele no Congresso dos Estados Unidos recentemente e foi absurdo. Aqueles republicanos aplaudindo qualquer bobagem que ele dissesse. Eu vou falar um negócio. Esse discurso tá aqui, tá? Tem um vídeo meu sobre ele. Esse discurso é assustador, tá? Era quase o mesmo tipo de discurso que costumavam fazer na Itália e no Brasil no início do século, clamando por uma sociedade sem instituições, uma sociedade onde o império do capital impera. O presidente Donald Trump deixou claro as suas intenções intervencionistas em relação à América Latina.
assim que reassumiu o cargo em seu discurso de posse. Ele prometeu retomar o Canal de Panamá. Desde então, a maioria dos líderes da região tem lidado com Washington com extremo cuidado. Os populistas de direita se esforçaram para demonstrar sua lealdade e afinidade a Javier Milei. Uma aberração que cortou metade dos ministérios do governo argentino, deu a Elon Musk uma motosserra agravada e aclamou Trump como um dos 2 políticos mais relevantes do planeta Terra, o outro, claro, sendo Milei. Ele foi recompensado com o apoio dos Estados Unidos para um empréstimo de 20 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, FMI, e com elogios de Trump, que disse que Milei está fazendo um trabalho fantástico. Em El Salvador, bicho, ele bateu no Milei ele bateu no Trump, ele bateu no Milei e agora ele vai bater no Bukele. Mas gente que se diz de esquerda só chegou e mandou Lula neoliberal. Vamos lá. Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele ofereceu-se para permitir que os Estados Unidos deportassem os seus imigrantes indesejados para o seu país, para serem mantidos em uma prisão infernal e terrível. Quando Bukele visitou recentemente o Salão Oval, ele e Trump trocaram piadas presunçosas sobre o acordo, com Trump dizendo que gostaria de enviar nacionais também, e Bukele zombando das sugestões de que devolveria os Estados Unidos o imigrante deportado injustamente, Kilmar Abrego Garcia. Esse rapaz, ele foi deportado de forma ilegal e Bukele disse, não vou devolver. Na nossa região, o colombiano Petro foi o primeiro a resistir a Trump, após se recusar a permitir que aviões militares americanos transportando deportados pousassem na Colômbia. Ele sugeriu nas redes sociais que Trump era um dono de escravos brancos, comparando ao coronel Aureliano Buendía, o herói condenado de 100 anos de solidão. Trump retaliou anunciando tarefas punitivas e uma proibição abrangente de vistos americanos para autoridades colombianas. Em poucas horas, Petro cedeu, e sua humilhação serviu de lição objetiva para outros líderes. Aí ele continua falando da empresa que administra o Canal do Panamá. Ele coloca o seguinte, concordou em vender seus portos no Canal de Panamá para um consórcio liderado pela empresa de investimento americana BlackRock. Trump rapidamente alegou que estava efetivamente reafirmando o controle sobre o canal. O presidente do Panamá, José Raul Murilo, tentou salvar sua dignidade com declarações públicas desafiadoras, mas sucumbiu principalmente à pressão de Washington. No mês passado, o Panamá e os Estados Unidos assinaram um acordo expandido de cooperação e segurança que permite que as Forças Armadas Americanas ocupem várias antigas bases do Panamá. Inclusive, o Panamá saiu da Rota da Seda. Aqui ele fala da Cláudia Sheinbaum, que também diz que teve uma postura convincente, mas ela também evitou confrontos com Trump, dando a ele o que ele queria. Como minha colega Stefania Telederibe detalhou recentemente, esses esforços incluíram o aumento da presença de segurança do México na fronteira, a entrega de narcotraficantes de alto escalão aos Estados Unidos e o aumento significativo de apreensões de certa droga. Até mesmo o aspirante a líder revolucionário da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, parabenizou Trump por retornar à Casa Branca e concordou em entregar prisioneiros americanos das prisões de seu país, depois que o governo Trump deportou centenas de venezuelanos. E olha só, o governo Trump invadiu a embaixada da Argentina na Venezuela e a Venezuela não pôde fazer nada. Aí ele continua falando da visão dele sobre a situação. Em recente visita de Estado à Índia, Boric, aqui da Chile, descreveu a posse de Trump como bilionários das grandes empresas de tecnologia, prestando homenagem a um novo aspirante imperador, como uma reminiscência de algo de outra era. Ele criticou as tarifas como irracionais e sustentáveis, embora a principal commodity de exportação do seu país, do cobre, tenha sido isenta até então. Boric prometeu buscar novos acordos comerciais com a Índia, o Japão e outros países. Ele alertou que se Trump impusesse tarifas sobre cobre chileno, 11% do qual foi para os Estados Unidos, o custo mais alto acabaria sendo repassado aos consumidores americanos. A lei do mais forte tem pernas curtas. Lula sabe que sua coalizão é fraca. Em um discurso recente ele disse, os presidentes dos países sul-americanos devem entender que somos muito fracos e se estivermos isolados. Quando eu vim em Brasília, ele fez um apelo por mais cooperação internacional. Temos que convencer o mundo de que não é possível acabar com o multilateralismo, disse ele. O multilateralismo foi uma forma de civilidade, uma forma dos estados de coexistirem pacificamente, com regras que todos devem seguir. Já está provado que se não controlarmos o ar, todos serão vítimas da poluição atmosférica. Se o nível do mar subir, todos serão vítimas. Aí ele continua, Lula defende um mundo em que as grandes potências pudessem competir sem recorrer à guerra. Aí ele bota, não lhe passou despercebido que o Brasil, como economia em desenvolvimento, depende da manutenção das relações amistosas, mesmo quando isso significa parcerias com países com sistemas de valores extremamente divergentes. Precisamos dizer, graças a Deus temos a China, que do ponto de vista tecnológico é muito avançada e pode competir no mundo tecnológico da IA, dando-nos alternativa para esse debate. E aqui entra a famosa parte polêmica
polêmica que tá rodando na rede social dizendo que o Lula falou que era neoliberal. Não, meus queridos, ele tá dizendo que na época dele foi ensinado pro mundo que o certo era isso. E aí, quando a China começou a fazer, o mundo disse que a China tava errada. Sacaram a má fé? E foi mal, gente, ficou extenso, mas foi necessário.